escolar ou não escolar, é um processo de capacitação. Desde que nós que nascemos, que os nossos pais, as nossas famílias, as comunidades, os amigos, as escolas, os professores, tentam preparar-nos para aquilo que eles entendem que é os problemas do futuro. Dando-nos instrumentos, maneiras de pensar, maneiras de agir, maneiras de sentir também, aprender a sentir, na perspectiva de podermos resolver melhor os problemas e mais facilmente conseguirmos aquilo que andamos todos à procura. Quer dizer, eu acho que o sentido da vida é só um. É, enquanto cá estamos, conseguirmos ser o mais felizes possíveis. E sabemos também que a felicidade não cai do céu, a felicidade constrói-se. É algo que aprendemos também a construir, é algo que aprendemos a encontrar nas ações, nos problemas, nos caminhos que trilhamos ao longo da vida. E nesse sentido, todos queremos ser mais felizes. Todos temos a ambição de sermos felizes e de tornarmos os outros mais felizes. E nesse sentido também, a ideia de educação tem que ser essa forma de podermos tornar as novas gerações mais capazes de serem mais felizes e de resolverem de forma mais eficaz e com menos custos os problemas que são colocados na sua frente. Nós não sabemos quais são. Há alguns que são os mesmos, mas há outros daqui a 10, 15, 20 anos, nós não sabemos quais são. Não temos capacidade de antevisão suficiente para sabermos quais são. E então é nessa perspectiva que nós temos que dar instrumentos para que eles próprios possam responder a esses problemas. Os instrumentos podem ser aplicados de muita maneira. Portanto, o que nós temos que lhes tornar é gente capaz de enfrentar problemas, capaz de aplicar os instrumentos, capaz de pensar nos problemas que são colocados pela frente. Nesse sentido, o grande desafio, o ponto central do processo educativo são as aprendizagens. Nem é o ensino, nem é a aquisição de conhecimento. É a relação que se estabelece entre quem ensina, quem capacita e aquele que é o objeto vivo e sempre em mutação de quem recebe e de quem também dá algo daquilo que é a sua existência. Nesse sentido, capacitar as novas gerações tem como objetivo fundamental e central qualificar-nos as aprendizagens, ou seja, fazermos com que a relação que se estabelece entre professor, aluno, pai, mãe, família, comunidade, cidadão, etc., possa ser o mais qualificado possível, precisamente para que todo o processo de aprendizagem possa ser um processo de reinvenção constante daquilo que se pretende que seja a projeção do futuro. Ora bem, falar de aprendizagens e falar da qualificação de aprendizagens não tem nada a ver com a política educativa, nomeadamente a dos últimos anos. Nomeadamente a caminha. Porque uma coisa é nós termos a preocupação de qualificar as aprendizagens. Outra coisa é deixarem-nos fazer isso. Não é? Porque essa é que é a questão central. Por isso é que eu falava há bocado que os ministros prendem-se sempre por questões acessórias, nunca por questões centrais. As questões centrais vão resolver, deixam sempre uma marcazinha, fazem algo mais, mas eu devo dizer que esta é que é a questão fundamental, é de criarmos condições, em termos das políticas que são adotadas, no sentido de permitir melhores aprendizagens, ter melhores resultados, melhores processos de desenvolvimento pessoal e comunitário e saber também que quando nós definimos, em termos de estratégia, este objetivo de qualificar as aprendizagens, nós devemos estar conscientes que estamos a trabalhar a médio e longo prazo. Que não estamos a trabalhar para amanhã. Estamos a trabalhar para daqui a 10, 15, 20 anos. Se perdemos esse sentido, ou seja, se nós temos a ousadia de trabalhar para manter o lugar, então melhor é não ir para lá. Porque já se sabe que se sai facilmente. Sabe? A probabilidade de uma pessoa ser defenestrada é muito elevada. E, portanto, o melhor é, enquanto não for defenestrado, tentar fazer alguma coisa que possa ser útil e, acima de tudo, possa concretizar mais um passo desta estratégia.
Eu costumo dizer, já foi utilizada aqui, o professor António Silva utilizou um bocado a ideia da janela, da cantaria, da catedral. Eu costumo utilizar muito a imagem da calçada. Ou seja, antes de alguém percorrer a calçada, tem que haver alguém que parta a pedra. E há uns que, na verdade, têm essa função, têm que partir pedra primeiro. Para que outros possam fazer, possam calcetar, possam compor a calçada. Para que outros, a seguir, possam passar por ela. O grande problema é que já temos muita pedra partida e ainda há muito pouca calçada montada. E esse é o grande desafio, porque também, quando nós começamos a compor as pedras dentro da calçada, até fazendo alguns desenhos e tudo, vem sempre depois uma turba multa que dá cabo daquilo. De certa forma, até o calceteiro que vem seguir muitas vezes também, sabe de calcetaria e nem sempre sabe de passar pela calçada ou partir a pedra. Portanto, é este problema que nós temos que enfrentar, no sentido de dizer, olha, vamos centrar sobre o que é fundamental. Vamos dizer claramente aos políticos, aos que não são políticos, aos comentadores, aos jornalistas, aos sindicalistas, aos professores, às famílias, etc. Vamos lá ver se nos entendemos sobre o mínimo, no sentido de dizer o que é que queremos para daqui a 15, 20 anos. Porque em educação é assim que se trabalha. Aquela calçada que nós temos que construir demora muito tempo a construir. E não podemos ter a pretensão de a fazer toda a vez. Sabendo que há muita pedra que vai ao ar, não é? Mas algumas ficarão. E a calçada vai-se construindo precisamente com esse ritmo. Só que nós temos limitações, temos oportunidades, temos constrangimentos. E nesse sentido é muito importante identificar os recursos que temos. Depois de definir os objetivos, depois de dizer que o que nós queremos é qualificar as aprendizagens, era importante que saibamos que, por exemplo, não se consegue alterar os conteúdos curriculares numa legislatura. Ai do ministro que ousar fazer isso. Não se consegue alterar o funcionamento do sistema de ensino numa legislatura. Pode-se aí tentar, foi uma coisa que eu tentei, é arranjar um entendimento sobre uma lei de bases, por exemplo, que possa orientar de outra forma de organizar o sistema de ensino. Portanto, há coisas que demoram legislaturas várias, demoram muitos anos. E não pode ser nem excessivamente lento que acaba por não se fazer, nem excessivamente rápido que acaba por falhar. E, portanto, o encontrar esse ritmo adequado é uma das limitações fundamentais. Agora, há algo que eu também aprendi, que é, nós não podemos, eu não tenho a visão, se me disser qual é o seu modelo de escola, não o tenho. Nunca o tive. Nunca tive um modelo utópico de escola. Nem me oriento por modelos utópicos. Embora tenha princípios que alguns deles se possam considerar quase que utópicos, me orientam, porque eu acho que a política, se não tiver um toque de utopia, também não tem sentido. Ou seja, tem que haver algo ao nível da enunciação de valores e princípios, mesmo que não sejam concretizáveis, eles têm que orientar a nossa ação. Se o deixamos de fazer, então a política deixa de ter qualquer sentido. Porquê? Porque, em vez de ser o exercício de poder de resolução de problemas, passa a ser o próprio exercício de poder o mesmo problema, o próprio problema em si. E nesse sentido, eu considero, eu sei que a Luísa, nunca mais me esqueço do debate que tivemos na Assembleia, logo na apresentação do programa. Não, isso é só, porque é só para contar a história. Quando o programa do PSD na altura definia uma coisa que eu fui responsável, que era de criticar e, de certa forma, pôr em causa o monopólio, ou quase monopólio da escola pública. E isto foi nevrálgico para a Luísa, obviamente, foi logo a primeira coisa que me atacou, foi precisamente a frase, né, sobre quase monopólio da escola pública. Mas eu estou perfeitamente convencido que a escola pública tem as suas vantagens, tem os seus inconvenientes, tem os seus pontos fracos, os seus fortes, como qualquer outro tipo de escola.